Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 456. Eu sou Rafael Arinelli e um dia o sol nascerá mais forte. Eu sou a Tamires Viana e eu já quero ir no cinema assistir Medida Provisória mais uma vez. Ah, vamos, vou junto. Vambora. Vambora. Eu sou o Daniel Cury e a revolução nada mais é do que quando você tem uma ferida no corpo e depois passa algo nessa ferida pra curar a infecção. Olha aí. Pensou bem, hein? É, tá vendo? Frase do Fred Hampton. Não, mas pros ouvintes é frase sua. É. Não. Tem os créditos. Depois vão me acusar aí de roubar a frase dos outros. É verdade. Muito bem, meus amigos, estamos reunidos nesse podcast aqui para bater um papo sensacional sobre o primeiro longa-metragem dirigido pelo Lázaro Ramos, né? Vamos falar aqui sobre o filme brasileiro Medida Provisória. Lembrando você, né, que assim como todos os outros episódios onde a gente analisa filme, aqui nós vamos dar spoilers, né? Então, continue aqui por sua conta e risco, mas acima de tudo, vá ao cinema, veja o filme, prestigie o cinema nacional, o cinema brasileiro. Isso é o mais importante. Então, independente se você viu ou não viu o filme, vai lá e assiste, porque isso é o mais importante. É assim que a gente ajuda a cultura, né, e a parte cinematográfica brasileira a se desenvolver. E para bater esse papo hoje aqui, temos conosco aqui, né, vocês já ouviram aí, nossa parceira, amiga, irmã, Tamires Viana, que veio aqui bater esse papo com a gente, a pessoa que confirmou em primeira mão aqui pra gente que Seu Jorge é sim cheiroso. É isso, e muito cheiroso, muitíssimo cheiroso. Confirmou suspeita que eu tinha. E aí, agora é informação em primeira mão. Seu Jorge é cheiroso. Tá, o grande confirmado. spoiler. O grande spoiler de Medida Provisória é que Seu Jorge é sim um homem cheiroso. Pois é. Agora, Tamis, seja bem-vinda novamente ao Cinemação e conta pra gente, né? O que você faz lá no Cineclique? O que é o Cineclique? Conta pra gente aí. Meninas, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou aqui de casa, todo mundo já sabe, já me ouviram. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse convite. E também eu tô muito honrada de falar sobre um filme que eu gostei tanto, né? O primeiro do Lázaro, que é um cara que eu admiro pra caramba. Então foi um convite mais do que especial aqui. E eu tô lá no Cineclique, né? Eu sou jornalista lá no site, faço crítica, faço análises, faço notícia, faço várias coisas, listas de indicações, enfim. E é isso, vocês me encontram lá no final, dou mais detalhes onde vocês podem ler as minhas coisas, mas a princípio é isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que demais, então, seja bem-vinda novamente. E é isso, vamos bater esse papo aqui sobre Medida Provisória, o filme, tá? A gente não vai ficar falando aqui sobre normas em forma da lei, editadas pelo presidente da República em situação de relevância e urgência. A gente vai falar sobre o filme. E vamos bater esse papo, mas logo depois do panorama. Panorama. Hora daquela interação gostosa, né, que a gente tem aqui com vocês, e para isso, né, é sempre bom lembrar algumas coisas. A primeira delas é que este podcast aqui, ele está disponível no nosso site. Olha só, a gente tem um site, o cinemação.com. Antes da gente ter o podcast, a gente já tinha o site é mais velho que o podcast. E aí é por isso que vale a pena você ir lá visitar, porque lá você vai encontrar
muita coisa bacana. Vai encontrar muito texto antigo, né, que a gente escreveu, muita coisa que a gente já publicou, mas todo dia tem novidade lá. Então, além do podcast, você vai encontrar notícia, trailer, crítica, análise, dica. Tem muita coisa bacana, tudo que envolve audiovisual, cinema, você vai encontrar dentro do cinemação.com. Vai lá, visita, aproveita e dá aquele page view pra gente que é tão importante, né? Agora, para acompanhar só o podcast, você pode acompanhar dentro do nosso site, mas também a gente está em todas as plataformas aí de áudio da sua preferência. Então, vale muito a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? Afinal de contas, com essas atitudes você consegue receber imediatamente os episódios assim que eles saem. Então você vai lá, assina, se inscreve e tudo mais, e aí você é notificado quando o episódio novo do Cinemação estiver no ar. Vale lembrar também que a gente tá na Orelo, né? Então o Orelo é um novo aplicativo aí de áudio, você pode ir lá, ouvir através da Orelo, e isso também ajuda a gente. Então fica esses convites para você, né? Se você não tiver um lugar, é uma plataforma de áudio preferida, fica essas recomendações. Agora, uma outra maneira de você ajudar aqui o Cinemação e ajudar a cultura, né, no Brasil também, por que não? Porque afinal de contas a gente faz parte de uma engrenagem, né? É você apoiar o Cinemação. E como assim apoiar? Através de algumas contribuições que você pode fazer pra gente mensalmente, você ajuda o Cinemação a se transformar, a produzir mais conteúdo e fazer mais coisas legais aí em prol, né, ao audiovisual, ao cinema brasileiro e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui é pedir para você acessar o cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Aí é só você escolher o plano, a gente hoje trabalha com 3 planos, você vai lá, seleciona o plano que você quer contribuir e aí você seleciona também a plataforma e vai fazer parte do nosso grupo aqui. Quando você começa a contribuir aqui com o Cinemação, você passa a fazer parte de um grupo exclusivo que a gente tem no WhatsApp. Então lá dentro a gente vai poder conversar com você, vai discutir cinema, vai falar sobre pautas, vai conversar lá com todo mundo e também você, no final do ano, após um ano de contribuição, você recebe um presente exclusivo do Cinemação. E é exclusivo mesmo, a gente manda fazer um negócio totalmente personalizado. Para vocês terem uma ideia, agora em 2022 a gente fez um R2D2 que é de amigurumi. Então é um negócio super legal. E aí a galera recebeu, ficou fofinho, né? Um negócio assim meio artesanal e tal. E foi feito por um lugar que é o Dananda, que é um lugar aí que acaba ajudando crianças, né? Acaba ajudando as crianças a conseguir material escolar e tudo mais. Então assim, a gente juntou tudo, né? Tinha que dar um presente, a gente foi em um lugar que ajudava as crianças e aí todo o lucro, né, que o Dananda recolhe, ele converte em material escolar e ajuda aí as crianças a terem uma vida nas escolas mais fáceis. Então é isso que a gente fez e aí, cara, todo mundo que é assinante do Cinemação, que contribui, que apoia o Cinemação, recebeu esse presente e foi demais. Então eu tenho que agradecer aqui a generosidade de todo mundo que contribui com o Cinemação. Agora, se você quiser contribuir de uma forma unitária, você quer ir lá fazer uma contribuição pontual e pronto, não tem problema. Vai lá no Pix do Cinemação. A chave Pix é o nosso e-mail, contato@cinemação.com, e lá no Pix você pode fazer a doação que você quiser, no valor que você quiser. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo aqui, porque vai ajudar a gente a manter a estrutura e pensar em conteúdos novos aí para o nosso canal. Então é isso, fica à vontade para ajudar o Cinemação e contribuir ainda mais com a cultura no nosso país. E agora chegando aqui na seção dos comentários, de ler os comentários das pessoas, a gente tem um comentário super legal para ler, mas antes acho que é importante sempre reforçar, né? A gente lê comentários que chegam por diversos canais aqui, né? Então, se você quer comentar, quer falar alguma coisa sobre o podcast, o que você gostou, o que você não gostou, sobre o filme que a gente está comentando, suas opiniões, o que quer que seja, pode ser comentário longo, mais, né, mais detalhado, mas pode ser comentário curto também. Você pode mandar pelo e-mail, né, o contato@cinemação.com, pelo próprio post do podcast, tem um espaço de comentário do Discuss, né, que você coloca lá embaixo, faz o seu comentário, e você pode
pode, claro, colocar nas nossas redes sociais. Qualquer uma, a gente está sempre de olho. Tem o Castbox também, né, que é um aplicativo de podcast, acho que é o único que tem espaço de comentários. Mas enfim, no Twitter, onde for, a gente está de olho, a gente pega e a gente lê sempre que puder, sempre que tiver alguma coisa bacana. Então, manda aí pra gente. E hoje a gente tem aqui para ler o comentário do Thiago Alves, que também sempre manda comentários muito bons. Ele mandou no 455, né, que a gente discutiu filmes que não queremos ver. E ele colocou o seguinte: fala Cinemação, tudo bem com vocês? Eu fui ver o filme do Mundo Bruxo, que não vai ganhar um podcast. Pensei bastante se iria ver o filme por conta das falas infelizes e condenáveis da J.K. Rowling. Cheguei à conclusão de que o filme, tanto essa saga atual quanto a de Harry Potter, não é feita só por ela. Tem todo um elenco, por exemplo, que não concorda com as atrocidades ditas e trabalharam muito para que a saga bruxa ser o sucesso que é. Um exemplo é a sempre maravilhosa Emma Watson. Nessa saga atual, temos nomes incríveis como Jude Law, Eddie Redmayne, que inclusive deu a vida a uma das primeiras mulheres trans que passaram pela cirurgia de mudança de gênero, né, no filme Garota Dinamarquesa, e que foram grandes responsáveis por eu continuar a assistir a saga. A própria mensagem, tanto de Harry Potter quanto de Animais Fantásticos, fala sobre inclusão, sobre perigo de líderes extremistas, que me deixa ainda mais incrédulo sobre as declarações transfóbicas da autora. Fora isso, sobre o filme, realmente caiu bem a qualidade. A premissa é até boa, dialoga com temas atuais, mas se perde em uma história rasa, sem inspiração e um final de resoluções óbvias e fáceis. Ou seja, quem não for ver não tá perdendo muita coisa. Sobre o bate-papo dessa semana, eu vou fazer uma conexão com o plano detalhe do Henrique. Sou noveleiro do tipo que fica até de madrugada vendo novelas clássicas no Globoplay. E assim como nas novelas, nos filmes o que eu vejo de vantagem hoje em dia é a questão da inclusão, tá muito mais presente em vários sentidos. Personagens LGBTQIAP+, cada vez mais com representatividade. Não temos mais só elencos predominantemente brancos, lembrando que ainda temos muito a melhorar, ou negros só fazendo papéis de empregados, por exemplo. Por outro lado, não sei se sou muito nostálgico, mas parece que filmes inspiradores e originais parecem estar aparecendo de maneira mais escassa. Mas se procurarmos direto, trombamos com pérolas, como no Ritmo do Coração, que mostra que não precisa de efeitos especiais milionários para a arte cumprir seus principais motivos, né, na minha opinião, que é emocionar, representar o maior número de pessoas, fomentar as reflexões e, por que não, sairmos de uma sessão melhores como pessoas em vários sentidos. Daniel e Rafael, parabéns por mais uma condução excepcional do episódio e aos convidados pelo comprometimento social ao lembrar das vacinas e da importância de tirar título eleitoral e fazer uma escolha consciente nas eleições. Grande abraço. Então, muito bom comentário que grandão demais, aí do Thiago, cara, mas sim. Muito bom ler isso, ler as opiniões dele, ler a opinião dele sobre o filme, do Harry Potter sem Harry Potter, e é isso, Thiago, obrigado pela mensagem que você colocou, pode continuar mandando, que a gente adora ler aqui, adora ler quando a gente recebe aqui. E você que está ouvindo o podcast, inspire-se no Thiago Alves e mande o seu comentário também. Eu não vou dizer nada, né, Dani? Mas os nossos ouvintes, quando escrevem, só demonstram que a gente tem os melhores ouvintes da podosfera. Nossa, sensacional. Ele escreveu aqui um post, dá para publicar isso aqui. Exato, exatamente. Né, assim, num texto, assim, é maravilhoso. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? E a médica? Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Chegava aos cinemas no dia 14 de abril de 2022 o filme Medida Provisória, o primeiro filme dirigido pelo Lázaro Ramos, filme que é uma adaptação, né, da tragicomédia Namíbia Não, né, uma peça do Audrey Anunciação, que o Lázaro já tinha dirigido, né, essa peça no teatro em 2011 e aí teve essa adaptação para o cinema. E a narrativa, ela se passa num Brasil do futuro em que uma medida de reparação social afeta diretamente a vida de uma família
família, que são eles. Um jovem casal formado por uma médica, né, a Capitu, e pelo advogado Antônio e o primo, que é um expansivo jornalista que se chama André. Eles moram todos juntos em uma casa, né, e em um determinado dia ali, tem uma medida de reparação financeira pelos tempos de escravidão no Brasil, que é proposta. Essa medida ela é respondida com uma outra medida, que é justamente para enviar essas pessoas que eles colocam como pessoas de melanina acentuada, né? Que eles devem voltar para a África como medida de reparação aí pelo grave erro da escravidão. E com essa medida acontecendo, esse casal ele acaba se separando e aí cria-se também essa tensão se eles vão voltar a se encontrar ou não. Bom, Dani, a gente tá falando aqui, né, do Lázaro na direção, mas o filme, que é o filme com mais negros na frente e atrás das câmeras, né, na história do cinema nacional, tem nomes incríveis na sua ficha técnica, né? Tem, sim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar é que o Lázaro Ramos, ele dirigiu, assim, é o primeiro longa de ficção, né? Uhum. Ele dirigiu um documentário chamado Bando, acho que é Bando, um filme de, que é um documentário sobre o Olodum, né, o grupo cultural Olodum, na verdade ele co-dirigiu, né? E ele dirigiu também o especial da Globo, de um especial que teve chamado Falas Negras, né? Que, enfim, foi não sei se foi o diretor ou um dos diretores, mas enfim, ele dirigiu esse especial. E no filme ele tem o roteiro do Lázaro Ramos também, do Lusa Silvestre, que é um roteirista que, enfim, tá em diversas frentes, diversos tipos de filme, né? Ele dirigiu, sei lá, Mundo Cão, com o próprio Lázaro, inclusive, Estômago, E Aí Comeu, entre outros. E também assinam o roteiro do filme o Aldri Anunciação, né, que é o autor da peça original, e o Elísio Lopes Jr., que também, né, é um dos roteiristas que não tem outra obra registrada que eu tenha encontrado. A montagem desse filme é da Diana Vasconcelos, que é uma montadora que fez filmes desde Ricos de Amor, Corações Sujos, Chico Xavier, né, o filme do Chico Xavier foi a montadora dele, e como até o Cinderela Pop e o É Fada, né, que são filmes mais populares. A fotografia desse filme é do Adrian Teigido, que é famoso por fazer a fotografia da série Irmandade, que é aquela série com o Seu Jorge, do Sérgio, e da série Narcos, né? Que são séries até de um dos melhores amigos, né? Do Lázaro Ramos, que é o Wagner Moura. E fez também a fotografia do próprio Marighella, né? Filme também recente que a gente já conversou aqui. E aí no elenco a gente tem, vou citar, enfim, o Seu Jorge, a Thaís Araújo, o próprio Aldri Anunciação, tem a Adriana Esteves, a Renata Sorrá, e um dos protagonistas, né, junto com a Thaís Araújo e o Seu Jorge, é o Alfred Enoch, que é um ator britânico, filho de uma brasileira que fala português super bem e tudo mais, e que é famoso por ter feito lá tanto o How to Get Away with Murder quanto os filmes do Harry Potter quando ele era novinho, e que eu até fiquei surpreso, eu achava que era de comum conhecimento isso, e tem muita gente que ficava assim, nossa, ele fez Harry Potter, eu falava, gente, eu achei que todo mundo sabia, mas tudo bem, assim, né, tá tudo certo. E, enfim, esses são os principais nomes, apesar do elenco ter várias participações especiais de outras pessoas, mas esses são os principais nomes aí do elenco e da equipe técnica do filme. Isso, eu acho também interessante a gente só ressaltar que a música, né, toda a música do filme é feita pelo Plínio Profeta, pelo Rincon Sapência e pelo Kiko de Souza, que são também artistas incríveis, assim. O Rincon Sapência é um músico maravilhoso também, e aí vale ressaltar isso porque a música do filme, né, ela é uma parte muito importante também para a própria narrativa, né, inclusive com músicas da própria Elza Soares que é muito potente, né, para a narrativa. E também vale ressaltar que hoje, né, a gente está gravando esse podcast aqui na terça-feira e foi anunciado aí pelo próprio Lázaro Ramos que o filme bateu a marca incrível aí de 100 mil pessoas indo ao cinema assistir o filme, tá, né, com uma arrecadação aí na casa dos 2 milhões de reais num final de semana, e essa já é a segunda melhor estreia nacional em 2022, né, em termos de arrecadação. Medida provisória, ele ficou atrás apenas da comédia Torrica 2, que é protagonizado lá pela Samantha Schutz, que arrecadou 2,2 milhões de ingressos e teve cerca de 125 mil espectadores no primeiro final de semana. Então, assim, o filme tá indo muito bem, e eu acho que isso é uma coisa aí pra gente destacar também, porque o Lázaro tá fazendo uma jornada grande, né, de divulgação do filme. E por que tá fazendo
fazendo uma jornada grande de divulgação do filme. Porque assim como Marighella, o filme Medida Provisória, ele acabou sofrendo com essa tal censura velada que o governo Bolsonaro impõe a filmes que eles julgam que não é bom, que pode ser prejudicial para eles de alguma maneira. Porque são vagabundos com dinheiro da Lei Rouanet. Ninguém é vagabundo e nem tem dinheiro da Lei Rouanet, mas as pessoas falam isso. Exatamente. E é sempre bom a gente lembrar isso, porque assim, esse governo fala muito de liberdade, né? E na verdade essa liberdade que eles falam é um conceito que eles pré-determinaram, uma liberdade quadrada dentro de uma caixinha que eles criaram ali, e eles são charlatões, mentirosos e tal, mas enfim. O que aconteceu com Medida Provisória, e o Lázaro depois contou isso, inclusive numa entrevista recente que ele deu no Roda Viva, foi que o filme inteiro foi filmado em 2019, o filme estava pronto já. E aí, para fazer o lançamento, eles na hora de fazer lá os trâmites, né, de como ia fazer a distribuição e tal, o Lázaro e a equipe dele resolveram trocar a empresa de distribuição, porque a empresa que iria entrar teria mais poder de distribuição fora do país. E aí eles acharam interessante isso também e tal, e resolveram que eles iam trocar essa empresa. E aí eles fizeram a troca, só que para fazer a troca eles precisam fazer essa modificação e enviar para a Ancine aprovar. E aí começou, né, o drama, porque para fazer essa troca a Ancine simplesmente não liberava a liberação do filme. Tipo, o filme não conseguia ser distribuído porque a Ancine não queria dar a assinatura lá que faltava para o filme sair sendo distribuído. E aí isso ficou e sabe, teve muita coisa ali burocrática e o pessoal da equipe do Lázaro reclamando e tentando liberar o filme e tudo mais. E aí o negócio só acabou acontecendo mesmo porque o Lázaro depois, nas suas redes sociais, publicamente e tal, ele teve que ir a público e falar, gente, ó, o filme tá pronto, só que eu não consigo lançar o filme. E aí teve uma certa pressão social ali, e aí a Ancine foi lá e assinou o que precisava assinar para que o filme fosse distribuído. É interessante até dizer, o primeiro festival que ele foi exibido foi no Festival Internacional de Moscou, dia 3 de outubro de 2020. Tipo, eram outros tempos ainda por cima, né? Na Rússia. Verdade. Ele foi exibido na Rússia. Pela primeira vez. E eu achei engraçado também, porque o Lázaro comentou sobre isso também, e ele até falou que o filme voltou a estrear agora, há pouco tempo, também lá na Rússia. Só que ele falou, agora sem chance de eu ir lá, né? Ver a estreia do filme, né? Agora não tem jeito. É difícil. Agora, uma das coisas que eu acho interessante é que, assim, o filme, ele fala sobre resistência e ele fala sobre muitas coisas, a gente vai discutir muito a essência do filme aqui, mas é muito curioso você ver que o próprio filme, né, a própria existência do filme, a própria jornada do filme, dele sair, né, da produção e ele ser distribuído e chegar nas salas de cinema, é um ato de resistência por si só, né, porque o projeto teve que resistir também às políticas e às censuras que foram impostas a ele, e aí ele teve que correr, né, fazer uma jornada para conseguir finalmente estar nas telas do cinema. Então, assim, até isso o filme acabou abarcando dentro da sua própria história, né? Não só o que ele iria mostrar, mas a sua própria existência teve também esse ato de resistência, né? E é interessante pensar também eu falei de Moscou, né? Tipo, são outros tempos, outro mundo, mas é um outro Brasil também, né? O filme estrearia num Brasil ainda, num momento histórico diferente, e aí passados 4 anos você tá numa situação em que você tem o governo mais, enfim, né? Avançou mais tempo, e um ano de eleição, então a situação toda política do Brasil acho que faz as pessoas enxergarem de uma outra maneira, vai fazer as pessoas talvez interpretarem de outras maneiras, né, o filme, enfim. Sim. Eu acredito que ele chegou realmente num momento muito oportuno, né? Pra gente poderia ser oportuno naquele momento, pra eles, né, o pensamento de, vamos lançar aqui com o filme pronto, porque se não me engano a ideia do filme era chegar em novembro, né, no mês da Consciência Negra, e aí teve todos esses impasses aí que o Rafa já comentou aqui, mas ele chega num momento realmente talvez muito mais oportuno, né, pra causar muito mais incômodo, né, no ano eleitoral, enfim, com outro cenário, então talvez tenha sido até bom esse filme chegar agora. Pois é. Pensando aqui na parte técnica, né, também, eu até comentei, né, que esse filme, ele entra também para a história do cinema por ser isso, né, um filme que teve a maior quantidade de pessoas negras na frente e atrás das câmeras, né, e isso é muito impactante, e isso influencia diretamente a produção. E aí eu quero dar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que isso fica muito claro, assim. O Adrian
Tegido, né, que é o diretor de fotografia do filme. Ele é o mesmo diretor de fotografia de Marighella. E em Marighella, a gente criticou bastante a fotografia do filme, né? A gente falou sobre como o Seu Jorge, por ser um negro de pele retinta e tal, ficava muito escuro às vezes no filme, como a luz às vezes era mal aplicada ali, como às vezes você perdia inclusive detalhes do contorno do rosto dele e tudo mais. E aqui a gente tem cenas escuras também, né? Principalmente dentro do apartamento. E o próprio Adrian Tegido também fazendo a filmagem e tal, de 2 filmes que foram feitos ali muito próximos, né, um do outro, assim. Então o Tegido trabalhou bastante nos 2. Agora, é impressionante a diferença de fotografia aqui. A fotografia do filme, pelas mãos e pelo olhar do Lázaro Ramos e dos assistentes que ali estavam e da galera que estava junto ali e tal, muda completamente, assim, o desenho. E a gente tá falando, isso que é muito curioso, porque a gente tá falando do mesmo ator, né, o Seu Jorge, em cenas escuras em 2 filmes e com uma fotografia muito diferente uma da outra, assim. É muito impressionante, assim, com uma mão, a visão do diretor, né, ali, impacta. E aqui não é uma crítica ao Wagner Moura, tá? Não é isso. Mas é óbvio que a equipe do Lázaro estando ali compondo, né, e ajudando a compor também essa luz e tudo mais que tinha, né, ao redor ali do Adrian Tegido, ajudou demais ele a trazer uma fotografia completamente diferente do que a gente viu em Marighella. Vocês perceberam isso também, não? Bastante. Eu não sei se foi uma proposta do próprio Wagner, né, trazer isso em Marighella, essa coisa mais obscura e tal, mas é bem diferente mesmo, Rafa. Eu não tinha parado tanto pra pensar nisso quando eu vi Medida, mas agora que você comentou, realmente faz muita diferença, principalmente por ser o mesmo ator, né, a gente tá falando do mesmo cara, e você consegue enxergar muito mais dele, literalmente, no Medida Provisória, assim. Exato. É de se analisar mesmo. Não, eu acho que tem a ver, com certeza, com o fato de que o Marighella, por ser um filme de época, eles tentaram em alguns momentos trazer aquela fotografia, às vezes mais, tem algo de sépia, às vezes eles buscam isso, né? Tudo que é de época para remeter a um tempo mais antigo. E aqui a gente tá vendo um momento, um futuro / presente, né? Uma coisa, uma proposta muito diferente, e que aí entra uma característica que eu acho muito, muito importante, é porque por ele ser baseado numa peça, e ele coloca logo no começo, né? Baseado na peça e tal, né, numa peça de teatro, o Medida Provisória, ele é um filme, talvez essa fotografia até mais naturalista, digamos assim, mais clara, no sentido de permitir ver o todo, mas acho que é uma coisa mais naturalista, porque uma forma que eu enxerguei muito o filme foi como ele traz com ele essa característica teatral que é quase que de uma apresentação artística, que tem monólogos e tal. Não sei se ela é assim, a peça é assim, mas eu vi muito isso, sabe? Eu enxerguei muito essas peças de teatro que tem momentos em que a coisa para alguém fazer uma, sabe assim, se colocar de uma outra maneira, fazer a gente desviar o olhar e tal. Então acho que também tem isso, sabe? O filme, ele tem eu enxerguei muito essa proposta no filme, sabe? Não sei se... Até talvez por o Lázaro ter dirigido a peça, né? Ele pode até ter propositalmente trazido um pouco desse lado, como você disse, assim, mais artístico, né? Pra compor a direção do filme, assim. O seu país de origem, no continente africano, te aguarda. Meu é preto. Se esse negócio de ir pra África é tão bom, por que a senhora não se candidata? Eritreia ou Namíbia? Namíbia não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surfo. Eu quero ir pra África. Quero ir e quero voltar. Eu sou livre. Tem uma outra questão que foi uma das coisas que me chamaram muita atenção também. Logo no começo do filme, o Lázaro, ele trabalha com uma câmera mais fechada, né? Bem intimista, assim. A sensação que eu tive é que ali ele queria quebrar um pouco com essa questão teatral, sabe? Tipo, posso mostrar detalhes que no teatro eu não teria. Então, principalmente naquela cena em que a Thaís, né, e o Alfred, eles estão dançando, escutando música, né? Que é inclusive a
música da Elsa, ali ele trabalha com uma câmera muito fechada, ele vai pegar o detalhe do olhar deles, o detalhe da boca e tal, e ali eu senti isso, assim, que ele era o Lázaro experimentando um pouco mais dessa coisa cinematográfica, sabe? Tipo, quebrando um pouquinho com essa questão teatral. É óbvio que ali você tem, né, essa questão e as peças, né, teatrais tem muito disso, que são calcadas muito no envolvimento dos personagens com o público, e aí aqui o jeito de você envolver o público com a obra é trazendo essa câmera intimista, sabe? Então eu achei que ele conseguiu fazer essa transição muito bem, assim, principalmente nesse começo, assim, porque ele traz essa intimidade, né? Ali você tá muito junto dos personagens, dançando com eles, estando junto com eles ali, né? Mas ele se mantém muito calcado no diálogo, né? Sim. Ele tem muitos momentos, inclusive é muito rico, acho que muito bonito, muito... Enfim, é muito interessante como ele coloca, né, tipo, diversas coisas que são ditas pelas pessoas. Então ele tá... Porque eu acho que o mais importante, eu acho que que mais me evocou, o filme me trouxe, assim, me evocou, foi justamente ser uma sátira. Porque é uma coisa tão absurda, né, obviamente, o plot do filme, a proposta do filme, é uma coisa tão absurda que você sabe que aquilo é uma sátira. Até eu vi alguma crítica que falou, americana até, é uma mistura de Black Mirror com alguma outra coisa, assim. E tem algo de Black Mirror no sentido de ser algum futuro meio próximo, onde coisas absurdas acontecem, mas eu acho que mesmo assim, ele tem essa coisa, e aí eu falo teatral, porque tem um momento até no começo do filme que eu lembro que eu vi, o pessoal saiu tudo andando junto, caminhando junto, né, a personagem da Renata Sorrah, que é a vizinha branca, racista, enfim, né, e a galera conversando, e eles meio que caminhando juntos. Isso é uma coisa muito de teatro, eu falei, nossa, eu vejo muito teatro nisso. E aí tem as cenas todas do apartamento, que você fala, cara, isso é, sabe assim, você centralizar a história num local mais restrito, né, espacialmente, você tem isso também, você tem essa coisa que é muito característica do teatro. E aí quando eu fui entendendo o filme como isso, como uma provocação e com essa coisa muito, né, essa ironia e tal no começo, depois ele vai para um lado mais dramático, pega um outro caminho, que é bacana, essa quebra que o filme faz, mas eu vi muito isso, sabe? E aí eu até lembrei, quando eu tava vendo, e até pensando sobre o filme, de um filme recente também da Grace Passou, que chama Vaga Carne. Daí ele é totalmente diferente, ele é só a Grace Passou declamando e falando coisas, e, né, enfim, muito mais teatro do que cinema, é complicado essa expressão, mas ele pega muito mais do teatro, né? E usa o cinema, usa o audiovisual como um suporte, um apoio. Nesse caso, eu acho que o Lázaro consegue colocar essas duas coisas juntas, no mesmo patamar. Mas eu vi muito do teatro, sabe? Eu vi muito de ironia, e aí e é isso que permite com que a gente tenha aqueles momentos, e aí acho que todo mundo vai lembrar como um dos momentos altos do filme, que são... Tem os discursos que o personagem do Alfred Enoch faz na sacada do apartamento, e tem um momento que a Thaís Araújo fala lá no bunker, que é um negócio super intenso. E aí é isso que tá, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que como a gente tem essas duas camadas, eu vi muito isso no filme, né? Essas duas camadas, a história de ficção cinematográfica, e a outra camada seria um teatro contraventor, sabe? Esse teatro contraventor, essa camada de teatro contraventor, pra mim, ela traz muito os próprios idealizadores, ela traz algo meio que fora do filme. Então, quando você vê a Thaís Araújo falando tudo aquilo que ela tá falando, é a personagem dela, mas é a Thaís Araújo falando. Quando o Alfred Enoch fala, talvez seja o próprio Alfred, mas como ele não é brasileiro e tal, tem muito do próprio Lázaro, que acho que é o alter ego, né, dele lá, o ator. Então, não sei se vocês concordam com isso, mas eu vi muito isso, como um filme que equilibra esse ficção com algo meio que te lembrando que você tá vendo esses atores que são esses atores negros que o Brasil colocou como os maiores atores negros, né, assim, infelizmente diante de não tantos quanto a gente gostaria, né, na televisão e tal. Eu concordo muito com você, Dani, e principalmente trazendo duas curiosidades aqui, né? Eu tive a honra de entrevistar tanto parte do elenco quanto o Lázaro para esse filme. Na entrevista que eu fiz com o Lázaro, eu perguntei para ele exatamente sobre essa cena da Thaís, porque foi uma das cenas ali que me impactou de uma forma que eu fiquei sem ar, assim, assistindo ela falando tudo aquilo, né? E aí ele falou de um tom
de brincadeira e tal, mas ele disse que ela estava muito insegura de fazer essa cena, porque para ela era uma cena muito mais potente do que ela acreditava quando ela leu o roteiro, sabe? Então eu acho que entra nesse ponto que você falou, né, de talvez ela sentir tanto isso na pele, literalmente, de ser uma mulher negra no Brasil, e nesse Brasil, enfim, em caos que a gente está vivendo. Eu acho que isso se aproximou mais dela do que talvez deveria, ou do que ela quisesse que se aproximasse, né? E da mesma forma, eu questionei o Alfred sobre essa paixão pelo Brasil que o Antônio, que é o personagem dele, tem. E ele é um cara que vive muito também, né? Por ter mãe brasileira e tal. E ele fala na entrevista sobre o quanto que ele tem orgulho de ter sangue brasileiro, o quanto que ele acredita que esse é o país dele. E ele faz praticamente esse monólogo na minha entrevista que ele faz no filme, né? Então, eu acho que quando você fala isso, é exatamente esse olhar, assim, que eu tive, né? Vendo o filme, eu tive. Então, foram duas coisas que me chamaram muito a atenção e que eu quis abordar na minha entrevista. Então, quando você falou, eu me lembrei exatamente desse ponto, sabe? Do quanto que as falas ultrapassam a ficção, né? A da Thaís, principalmente, assim, eu lembro de quando ela começa a falar, eu fiquei completamente emocionada, assim, sabe? Porque é de uma realidade, é de um tom tão, ao mesmo tempo, desesperado e emocionado, né, que não tem como você não imaginar que ela realmente está sentindo aquilo que ela está falando, que ela queria falar, né, talvez ela, como Thaís, quisesse muito falar aquilo e encontrou na Capitu ali o caminho, sabe, então eu concordo 100% com você nisso. Eu acho que tem algumas coisas aqui que são interessantes da gente pensar, que é o seguinte, essa mescla, né, e o fato do Lázaro já ter dirigido a peça e tudo mais, eu acho que isso potencializou ainda mais, né, esses discursos e tal, e eu acho que é meio inevitável, assim, a gente descolar, né, a figura da Thaís Araújo, do Alfred, do próprio Seu Jorge e tal, dos personagens deles, porque a gente vive, inclusive, um momento histórico, né, dessa luta constante por direitos e tudo mais, que a gente acaba vendo isso repercutir, e a gente vê, né, a própria Thaís, o próprio Lázaro indo e falando isso em entrevistas e tudo mais. Então, assim, o discurso acaba ficando muito atrelado. Agora, eu achei interessante porque, assim, eu gostei muito do filme, e uma das coisas que mais me impactou nele foi que ele me emocionou com uma frequência alta, sabe? Tinha vários momentos ali que acontecia alguma coisa e eu tava muito emocionado com a cena. Passava aquela emoção, daqui a pouco eu tava emocionado de novo com uma outra cena. E esse ritmo do filme, de trazer essas cenas emocionantes e aí os discursos, e você tem vários discursos no mesmo filme e tudo mais, eu achei isso potente, né, pra narrativa em si. Achei que combina muito também com os tempos que a gente vive hoje, que são de vídeos curtos, né, a gente tá falando hoje de uma geração TikTok, a gente tá falando de uma geração que gosta de mensagens rápidas e tudo mais, e achei também que é justamente esse equilíbrio entre o que é no teatro, que o teatro é aquela coisa de você sentar e se debruçar e degustar, né, a peça na sua frente, mas essa parte audiovisual, assim, que o Lázaro trouxe, encaixando, mesclando tudo, fazendo essa mistura e daí trazendo pra gente essas emoções, eu achei que foi uma combinação muito boa, assim, também. E aí entra a dimensão do filme, né? Porque o filme, ele começa com essa questão que até o Dani estava falando, que tem ali uma comédia, uma sátira, um sarcasmo no começo e tudo mais, mas é um drama que ele aborda dimensões políticas, jurídicas e institucionais. Ele passa por questões, tipo, muito relevantes, inclusive para os tempos de hoje, né? E aí eu acho que também por isso que o filme me emocionou tanto, assim, porque quando a gente olha para isso e fala assim, cara, é uma coisa, né, é uma medida, nossa, impossível, que coisa, né, um exagero e tal, realmente mas aí quando você começa a ver as medidas provisórias que o governo atual começa a colocar na rua em relação à legalização do armamento e tudo mais e tal, você vai vendo que existem uns absurdos também, que você fala, é uma realidade muito próxima, assim. E com a forma de lidar, né?
a gente com a forma tende a de dar lidar, risada, a ficar achar tudo um absurdo, porque vão esticando a corda, né, do que é permitido, e aí quando você vê, a coisa tá né, tá na merda, e você fala, meu Deus, tipo, a gente deixou isso acontecer, que acho que é uma das principais mensagens do filme, né? Fala assim, quando que a história tá acontecendo, e em que momento você fala, cara, né, e agora, né? E essa indagação que o personagem do Seu Jorge faz, né? Nossa, como a gente riu disso, como a gente deixou chegar nesse ponto. Mas a gente tá falando de um país, cara, que há 4 anos elegeu um cara racista, homofóbico, preconceituoso, misógino, enfim, né? E tá tão próximo. Né? Então a gente fica nessa, nossa, que absurdo isso, mas acho que nunca aconteceria. Mas, cara, há 4 anos, eu consigo me lembrar o que eu tava fazendo há 4 anos. Exato. E a gente deixou um cara desse, a gente não, né? Porque, enfim, nós aqui não contribuímos para que isso chegasse lá, mas, né, como um país, mais da metade desse país conseguiu colocar um cara desse. Então, quando a gente se depara com essa realidade, né, mesclada ali com a ficção, não é nada absurdo quando a gente para olhar, né, de fora, quando a gente sai do cinema e se depara com o governo Bolsonaro ainda aí, então... E sabe onde eu acho que, assim, essa história foi muito bem empregada, muito bem construída e tudo mais? Ela começa já no próprio título, né, porque o título, ele é uma via de mão dupla, assim, a hora que você pega e vê, assim, medida provisória, ele pode ser muitas coisas, e aí entra um questionamento que seria, assim, a questão do direito, a questão da justiça, né? Porque eu falei até que essa é um drama que ele tem essas dimensões, política, jurídica e institucional. Nessa dimensão jurídica, a parte de você trazer a ideia de uma medida provisória é um questionamento, e aí ele trabalha com essa subversão de que o que é a justiça? Quem que tem direito à justiça? E onde que a justiça é um direito por si só, entendeu? Então, tipo, ele questiona a estrutura como um todo, porque inclusive no filme esse discurso ele é muito bem empregado, né? Quer dizer, existia ali uma medida de reparação onde estava indo lá a primeira mulher a ser reparada pelos anos de escravidão e tudo mais e tal. O governo recua daquilo, aquilo ali cai, e aí para tentar recuperar o seu prestígio, ele fala assim, não, então quer saber, já que vocês querem ser reparados, então a gente repara de outra maneira. Então, que todo mundo volte para a África, porque daí vocês vão poder começar, né, do zero, vão poder voltar, porque foi... E aí entra esse discurso completamente falso e cara, é um discurso tão mentiroso, mas ele... Eu não tô encontrando adjetivo pra ele, entendeu? Porque ele é tão podre, sabe? De você pegar uma causa tipo, justa e você reverter aquilo numa coisa tão nojenta nesse ponto, sabe? De tipo, em vez de eu fazer a reparação financeira, eu te reparo de outra maneira. Eu quero que todo mundo volte pra África. É inacreditável isso. Foi engraçado porque eu vendo o filme, eu até pensei meio que assim, tipo, nossa, dá pra fazer uma continuação com, tipo, um governo indígena mandando os brancos voltarem pra Europa. Pois é. E aí eu vi uma pessoa, não sei quem, alguém comentou no Twitter, assim, falando assim, porque o futuro desse filme é quando os indígenas já foram dizimados. Aí eu fiquei assim, nossa, que loucura pensar nisso também, né? Tipo, claro, são confabulações, o filme não se propõe a ser um universo construído com esse objetivo, né? A ideia é ser essa sátira, essa metáfora, esse absurdo, né? Mas foi muito louco, porque eu falei, nossa, aí faz sentido, não faz sentido o que eu pensei durante o filme, né? Se a gente fala assim, então manda os brancos voltarem pra Europa e tal. E aí o próprio filme, eu acho que ele é legal por isso, assim, tem muita coisa que eu gosto nele, que assim, ele vai pincelando essas coisas, né? Então tem até uma cena que um cara vai ser preso, eles falam, o amigo dele fala, né? Não, ele fala que é branco, daí o amigo dele fala, não, você é preto. O que tem de brasileiro que estaria nessa situação? Né? Ele fala, não, mas eu sou branco. Não, aí tem uma menina, uma criança albina, né? Que é uma cena até pesada, assim, mas que é interessante, tipo, a burrice do cara, do policial, a estupidez humana chegou a um ponto que o cara olha pra uma menina e fala assim, você é branca, você fica. Tipo, né, assim, você tem a pele branca, então ele não entende nada. É que a Adriana Esteves, ela faz questão de ler a medida, e uma das coisas que tá escrita lá é que, assim, a pessoa, ela tem que parecer,
Ela não precisa necessariamente ser, ela precisa parecer. Então, na medida tá escrito isso. E de longe ainda. Tipo, na medida é tão absurda que fala, se a pessoa parecer de longe um descendente, não sei o que, tem que ir embora. Então a menina não parece e aí ela fica, entendeu? É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Você é branco, você é branquismo, você é preto, rapaz. Nós pedimos que a população expresse o seu desejo e colabore com a ação. Medida provisória 1888. É assim, é cumprir a medida ao pé da letra. E aí entra a outra provocação do título do filme, que eu achei maravilhoso esse título. Por quê? Porque medida provisória, as medidas provisórias, né, até hoje, elas são uma herança da ditadura. Por que eu falo isso? Porque na ditadura, no regime autoritário, governava-se pelos atos institucionais. E os atos institucionais são... A medida provisória acabou sendo essa herança. A medida provisória é vendida no varejo, né? Como se fosse esses atos institucionais, entendeu? Então a gente tinha o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, o AI-5, né? São todos atos institucionais. E aí, no começo do podcast, eu até falei, né? Que a gente, quando ia falar do filme, né? E não da medida provisória, porque a medida provisória é isso, é uma norma com força de lei que é editada pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Então, o que é relevância e urgência? Pois é, o que é? Aí vira essa, né? E aí volta para essa questão que eu tava falando para vocês dessa subversão, de você pegar uma coisa que tipo, pô, assim, tinha uma medida legítima, e o começo do filme também é muito feliz em mostrar isso, né? Você vê o Antônio indo lá para fazer a declaração dele, não tem ninguém lá se importa com aquilo, sabe? Você tem 2, 3 pessoas lá na audiência e tal, e ele fazendo um discurso e tudo mais, falando sobre a importância daquilo que tá acontecendo e tudo mais. Você tem uma medida autêntica e tudo mais de reparação. E aí há essa subversão do que é a reparação, do que é a justiça. E isso a gente vê hoje em dia, né? A gente acabou de ter agora, recentemente, essas notícias, né, falando sobre a parte judicial aqui no Brasil, mostrando que você tem professor universitário sendo processado por autoridades porque chama a pessoa de X ou Y. Você tem os casos tipo de rachadinha, não sei o que são suspensos, porque daí o cara fala, não, me investigaram. Você tem um monte de prova, mas o cara fala, não, o juiz é amigo do fulano de tal, não pode. Então, tipo, essa mão dupla da justiça, ela é muito questionada aqui, sabe? E isso, pra mim, foi uma das coisas que eu acho que mais me chocaram. Acho que por isso que eu fiquei tão emocionado com o filme, assim, porque todas as vezes que eu via isso, era como se você olhasse para aquilo e você tivesse nitidamente uma sensação de impotência com as coisas que acontecem, entendeu? Acho que é bom citar, inclusive, o nome, né, do personagem do Alfred, né, que é Antônio Gama, assim, provavelmente o Antônio por um motivo, o Gama com certeza é por causa do Luiz Gama, né, que foi um advogado abolicionista negro. O Antônio, teve um cara chamado Antônio Bento que substituiu ele quando o Luiz Gama morreu. Eu acho que o Antônio Bento era branco, mas era um advogado também abolicionista, tal. Então, e a Capitu é uma referência ao Machado de Assis, né, que era um escritor negro e que foi embranquecido, né, por muita gente. Então é legal isso, o filme tá cheio dessas coisas, né? Cheio de referências. Tem muitas referências, né? E referências do nosso país mesmo, né? Eu até comentei isso com o Rafa sobre como ver o filme de novo vai dar um novo olhar para essas referências, porque tem tanta coisa que a gente não pega, né? Então, assim, falando sobre a medida provisória do filme, é a medida 1888, né? Que é o ano que extinguiu a escravidão no Brasil. A gente tem homenagem a Ruth de Souza, a gente tem uma placa de Marielle, enfim, a gente tem dezenas de referências, assim, que
que realmente demonstram o quanto que esse filme é brasileiro, né? Tantas referências brasileiras mesmo. Aliás, uma pergunta, gente, só pra... Eu não achei, assim, na lista, mas aquela atriz que aparece no começo, que tem até aquela cena, né, quando eles, a princípio, vão devolver dinheiro e tal, e ela vai tentar entrar no banco, é a Chica Xavier, né? Não, o Lázaro menciona o nome dela em alguma entrevista que eu vi. Eu não consigo, mas não é a Chica. Então ela é isso que eu fiquei na dúvida, mas acho que não é e tal. Apesar de lembrar bastante, assim, tem um mesmo jeitinho e tal. Consegui achar. O nome dela, eles citam, né, no IMDb como Dona Diva. Sim. Ela chama Dona Diva Guimarães, Dani. E ela participou da Flip de 2017, na mesa que tava o Lázaro. Então, ela deu um discurso muito emocionante. Depois eu vou mandar essa matéria pra vocês, a gente pode ler depois. Legal. Mas talvez tenha sido ali, né? Ele citou ela em algumas entrevistas, até, enfim, ovacionando a atuação dela. Ela é uma professora de 77 anos. Eu não sei se ela já fez algum outro filme, mas foi o que eu encontrei aqui. Eu acho que é legal. Eu lembro desse vídeo. É um vídeo que ela se apresenta eu lembro disso. É um vídeo super bonito que foi compartilhado. Nossa, e ela ficou super parecida, eu achei. Ela é bem parecida, né? Tem uma foto dela aqui ao lado da Conceição Evaristo. Enfim. Não, porque ela, enfim, me lembrou muito, eu fiquei na dúvida se ela era, enfim, né, mas é legal isso, assim, tipo, de qualquer forma, ele usa, né, vários nomes, tem a música da Elza Soares, né, que é um ícone e tal, pra luta negra e tal, então, enfim, e aí tem uma cena que eu acho que foi que eu achei mais sutil, talvez por ser, não é tão sutil, na verdade, mas enfim, mas uma cena que eu gostei muito, que tem aquela, e que tem a ver com essa coisa esse entremeio entre uma história de ficção para o cinema e um teatro que se propõe a ser questionador e ser um, né, interventor e tal. Quando o personagem do Seu Jorge sai do prédio fugindo, né, ele se pinta todo de branco, numa referência, né, talvez tipo a se disfarçar, né, onde ele não poderia mais sair na rua, tal, porque ele tá no apartamento, preso no apartamento, então ele, né, se pinta, tal, e aí tem um momento que ele entra num apartamento e toma banho. E aí você vê, tipo, né, aquela toda a tinta branca indo embora, né? E eu achei muito interessante, assim, porque eu falei, é muito louco, dá pra fazer várias interpretações, né? Como ele se despindo de tipo, qualquer branquitude, porque até é dito em outro momento no filme, lá no Afro Bunker, né? Um dos caras fala, a gente anda que nem, tipo, sabe assim, faz as coisas que nem os brancos, né? Como quem diz, tipo, a norma, né? A normatividade do mundo é branca. E aí, aquele momento, acho que é interessante, sei lá, eu acho que fiz a leitura de como ele tá se despindo de qualquer branquitude que ele tenha, embora ele tenha se pintado antes, e logo depois tem a cena que ele vai tentar escapar e tal, né, e tem todo o drama. Mas eu pensei nisso, eu achei uma cena muito forte, assim, também. Né? Que legal. Toda essa sequência, né, deles presos no apartamento também é uma sequência muito forte também, né, porque remete muito também ao encarceramento, né, e é o que tá ali ao redor disso, né? Hoje em dia a gente tem essa superpopulação encarcerada, a maioria são pessoas negras e justamente com isso, né? O cara pega ali o que tá na lei e nem interpreta aquilo, tipo, simplesmente aplica. Então, e aí é uma coisa muito mais radical, muito mais forte, muito mais injusta, né, com a população negra. E aí quando você coloca os dois principais personagens presos dentro do apartamento, e aí você vai tendo aquela sequência de atividades ali, que é desliga a água, desliga a luz, acaba a comida, tá acabando a insulina e tudo mais, tipo, é essa degradação constante que a gente vê dentro dos presídios, né, dentro do encarceramento mesmo que a gente vê hoje. Então, isso daí é muito potente mesmo, né? Porque é o sistema, né? É o sistema, tipo, a exatamente. Resistência pessoal, física e tal, até quanto ela dá conta de combater o sistema, porque é o sistema que controla essas coisas, né? O governo, né? De forma mais simples. Mas é isso, que controla a chegada de água, de tudo. Né? E você sabe que tem um momento, acho que no segundo discurso, né, que o personagem do Antônio, né, que é o Alfred, faz, que tem um momento que ele vai pra sacada ali, pra varanda, enfim, e aí ele fala assim, vocês vão ter que acordar e se deparar com o meu talento, né? Cara, isso pra mim é uma coisa tão potente, porque
o talento negro, ele é constantemente podado, ele é constantemente varrido para debaixo do tapete e tal. E aí um dos grandes exemplos para mim disso é o próprio Pelé, né? Que é um cara que... Vocês já imaginaram o que seria o Pelé se ele fosse branco? Tipo, esse cara, assim, se a gente viu o Maradona na Argentina, como esse cara era endeusado na Argentina e tudo mais, eu não tenho dúvida do que o Pelé, ele não tem metade desse endeusamento aqui por ele ser um homem preto, entendeu? Porque se ele fosse branco, a gente daria outro valor. Não, fora que nos esportes e no entretenimento você ainda tem algum tipo de valorização, né? Na música, né? Sim, e aí exato. quando você vai para outras áreas aí, nossa senhora. Né? Exatamente. Então, tipo, quando ele grita isso, sabe? Quando ele vem e fala que vocês vão ter que dar de cara com o meu talento, eu achei isso tão impactante, assim, sabe? De ele falar isso, porque é verdade. O homem branco não consegue suportar o talento, não consegue, sabe? É uma coisa que tá além, assim. Então isso eu achei muito, muito legal, assim, toda essa sequência de cenas no apartamento, porque inclusive é uma fala sobre isso, né? Quantos talentos a gente encarcera, por exemplo, né? Com a tal meritocracia, por exemplo, né? O quanto é perdido, o quanto essa corrida é injusta e quantos dos talentos a gente perde por simplesmente a gente não conseguir encarar esses talentos de frente, não dar as oportunidades. Então, isso é muito impactante, assim. Bora, aqui vem duas. O que é isso que tá acontecendo aqui? Você sai com bora. Eu sou baiana. Capitu, volta pra casa. 1000 nações moldaram minha cara. Agora tudo é racista. Eu também já sofri racismo por causa do meu cabelo. O meu país é meu lugar de Em uma das entrevistas que eu vi do Lázaro também, eu vi o Lázaro falando que uma das coisas que ele queria fazer era brincar um pouco com esse imaginário popular, para ele tornar o filme também muito acessível para as pessoas irem e se sentirem representadas e tal. E aí eu acho que encaixa justamente nessa frase do Lázaro aquilo que a gente estava falando no começo, de olhar a Capitu e ver a Thaís, de olhar o Antônio e ver o Alfred, de olhar o André e ver o seu Jorge, né? E a gente não descolar muito os atores dos personagens. Então eu acho que esse imaginário popular trabalhou bem aí. Agora, tem uma coisa que eu achei também muito bem pensada pelo Lázaro e pela sua equipe e tal, que é o fato dele trazer Adriana Esteves e Renata Sorrah em papéis de vilãs, e a gente tá falando de Carminha e Nazaré. A gente tá falando das duas grandes vilões da TV brasileira, em papel de vilãs também aqui, né? E fazendo papéis maravilhosos, assim. São duas atrizes gigantescas, maravilhosas. E aí é impressionante também como você, assistindo ao filme, vendo essas duas figuras, já é natural, já tá dentro do nosso imaginário. Você olha pra elas e já entende que elas são aquilo, né? Acho que a única diferença, né, é que Nazaré e Carminha se tornaram vilãs extremamente adoradas e amadas nesse país, né? E o quanto que a Isabel, eu não sei o nome da personagem da Renata agora. Dona Isildinha. Dona Isildinha e Isabel chegaram completamente odiadas. Sim. Né? Porque eu acho que até no bate-papo que eu tive com a Adriana, ela fala o quanto que a Isabel representa aquilo que a gente não quer enxergar na sociedade, né? São pessoas que a gente não quer estar próximo, mas que elas existem, né? Então, acho que são duas vilãs, assim, que realmente vão chegar completamente odiadas, né? Que já devem estar sendo odiadas aí depois que todo mundo vê o filme, mas existe essa diferença, né? E que em outras situações não se passariam por pessoas racistas, por exemplo, né? Exato. Tipo, uma é só uma vizinha que, né, tipo, supostamente não falaria nada ofensivo, né, assim, diretamente, mas que adoraria ter vizinhos brancos, somente brancos, né? E a personagem da Adriana Esteves é aquela burocrata, né, que tipo assim, ela só tá fazendo o que tem que ser feito. Né? Eu não sou racista, né, eu só estou fazendo o meu trabalho. Exato, tipo, só tô fazendo as coisas. Então é isso, né, tipo, essa
essas personalidades que estão por aí e você, só em situações atípicas e tal como essa, você evoca, né, o racismo e o preconceito delas, né? E aí tem uma outra coisa também, né, assim, porque me surpreendeu muito essa direção do Lázaro, sabe? A direção dele em vários sentidos. Eu até comentei aqui sobre a questão da fotografia, né, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, você pegar o mesmo fotógrafo com um filme feito mais ou menos na mesma época, com o mesmo ator, e você já ter essa distinção, né, ali em questão de imagem mesmo, né, como foi feita a fotografia de maneira diferente. Mas aí tem uma outra coisa que é assim, eu achei também muito bom a maneira como ele faz as filmagens e como ele faz várias brincadeiras ali que encaixam muito bem com a narrativa que a gente está vendo. Então, por exemplo, eu comentei aqui sobre a cena do apartamento. A cena do apartamento, o Lázaro vai trabalhar muito mais com câmeras fechadas mesmo. Você não tem muita dimensão de onde são as coisas no apartamento, sabe? Se você entrar aqui, para a esquerda é a cozinha, se segue reto é a sala e tal. Então você meio que fica perdido ali no apartamento. Por quê? Porque é uma situação completamente descontrolada, né? Então você tem nesse simbolismo do apartamento justamente essa questão do descontrole, do que está acontecendo, de como o seu mundo começou a perder completamente o eixo, né? Você não tem mais norte, você não sabe direito mais para onde ir. Então, e aí ele trabalha com essa câmera mais fechada, você tem justamente a ausência, né, de luz. Depois que o Antônio acorda e percebe tudo que está acontecendo, você vê ali que a luz vai diminuindo dentro do apartamento e chega um momento que essencialmente as cenas são filmadas na escuridão. Então a gente vai vendo essa perda de esperança mesmo ali, né? Em contrapartida, quando você está acompanhando a personagem da Thaís, né, a Capitu, ela, depois que ela sai do hospital e tal, o Lázaro faz também esse caminhar com ela com uma câmera próxima, porque ele quer te fazer sentir essa angústia também que ela está sentindo. Então ali também a gente não tem noção direito de onde as coisas estão vindo, para onde que elas vão, como que ela vai fugir, ali você não tem um caminho exato, e tudo isso mostra essa perturbação, né, que a personagem está sentindo. Mas depois que ela vai lá pro bunker, e aí ela entra naquele ambiente, aí você tem aquela explosão de cores, né, na tela. E ali tem um movimento de vida, de crescimento, de alegria ali e tal, que apesar da situação ser muito caótica, a esperança se mostra ali, né? Então não à toa também o Lázaro vai fazer aquela brincadeira, quase um videoclipe no meio do vídeo, onde você tem inclusive aquela cena do Emicida chegando num jovem e trocando a arma por um livro, né? É uma coisa muito simbólica também isso. E aí entra também isso que o Lázaro falou, que o Lázaro comentou que no filme ele não queria dar um tiro. Apesar de ser um filme forte, violento e tudo mais, ele não queria mostrar essa violência, porque ele já acha que está muito colada, né, a parte da violência ao povo negro. Então, ele fazendo um filme que apareça as armas, mas que elas não sejam disparadas, é uma forma dele começar a desconstruir também essa imagem. Então essa ideia de você, num movimento dentro de um bunker, repleto de cores, de alegria, de vida e tudo mais, você ter ali um garoto que está revoltado, que está com a arma, que está pensando no que ele vai fazer, que eles estão acuados e tudo mais, e aí chegar essa figura do Emicida, que é um pensador hoje, que é um cara, né, um filósofo e tal, e aí ele dá pro menino o livro, é essa mensagem direta de que o caminho, existem outros caminhos para ser trabalhados, não só por esse garoto, mas por nós que estamos assistindo, né, por a gente que tá ali vendo aquilo. Então essas brincadeiras são muito legais. E eu acho que também, quando a gente fala sobre abordar essas questões antirracistas, né, ela só vem em momentos muito de desespero, né, de violência como um todo. E o que ele faz também é falar, poxa, a gente pode resistir e revolucionar através da linguagem. O que ele faz no filme já é uma mega revolução. Sim. Né? Só através dessa linguagem, através dessa sátira, enfim, é você despertar e trazer alertas para a sociedade
sem precisar o tempo inteiro mostrar e enfim, explicitar essa violência, porque, cara, basicamente muitos filmes brasileiros fazem isso, né, de abordar uma população negra sempre violenta, sempre, enfim, armada e com toda essa questão voltada para essa violência. O que ele faz é realmente desconstruir isso, né, é voltar um passo e falar, calma, a gente consegue fazer isso de outra maneira, sabe, e ainda assim ter o mesmo resultado, né. Exato. Mas aí eu acho que a gente entra numa questão que eu enxergo como, assim, algo que poderia ser melhor, que é um pouco, pode ser um pouco problemática, dependendo de como as pessoas interpretam. Antes de tudo, assim, só comentar, eu acho que a concepção do Afrobunker lá é espetacular, assim, a parte de direção de arte, sabe, assim, do todo, né? Mas, assim, eu acho que eu entendo e eu acho importante essa ideia de você falar assim, não quero que tenha tiro e tal. Mas quando aí você tem aquele, até no discurso do Antônio, né, do personagem do Alfred, falando, né, a gente tem que ser melhor do que isso, tipo, eu não vou matar o cara, né, e o policial e tal. Mas aí, eu acho que quando você casa isso com aquela situação que você tem paralelo entre a morte do André, né, que é o seu Jorge, dele com um rapaz branco lá no Afrobunker, que foi com a melhor das intenções, mas, enfim, tinha sido parte do sistema e que houve um mal-entendido, né, lá, eu acho que a gente tem aí uma questão que pode ser perigosa, sabe? Porque nesse ponto, o filme, eu acho que ele entra num nível de uma mensagem conservadora, e conservadora não no sentido de conservadora, reacionária, não, no sentido de ser menos revolucionária do que as propostas, do que outras propostas e tal, de resistência, porque ao fazer isso, ele faz um paralelo, que não é um paralelo correto, né, faz um falso paralelismo entre a chamada violência do opressor, do sistema, da polícia e tal, e a resistência do oprimido. Por mais que você possa, e apesar de serem situações completamente diferentes, porque você tem lá no Afrobunker um mal-entendido com o rapaz que chegou lá, fugido e não explica direito, com a situação lá do André que estava tentando fugir, mas ao mesmo tempo até como uma forma de resistência, né? Ele é pego na rua porque supostamente já era para terem retorno, tipo, tinha ou eles no apartamento ou a galera no Afrobunker, basicamente. Então, eu acho que quando o filme faz isso, ele faz um falso paralelismo que pode ser perigoso, né? Como se tivesse... Eu entendo que o Lázaro quer questionar a violência e o fato de que não se deve ser violento e tal, mas aí eu acho que também entra num discurso, sabe assim, quase como condescendente com a classe média branca. Até porque muitos dos discursos são muito pra pessoa branca, sabe? É pra um branco ver a Renata Sorrah falando que sofreu racismo por causa do cabelo e meio que se incomodar. É pro branco ver o discurso da Thaís Araújo e sentir aquela... né, talvez muitos pela primeira vez entenderem essa dor da mulher negra e tal. Mas aí quando ele faz isso, ele meio que é um pouco condescendente, com quem diz assim, olha, tá vendo? Mas também dá pra resistir sem violência. E eu acho que isso, você pode cair num terreno perigoso, porque eu acredito que, tipo, é diferente a resistência. Por mais que você pode dizer que a galera lá errou em matar o rapaz branco só porque ele tava com a carteirinha e podiam ter feito de outro jeito, mas é compreensível o ódio deles e a raiva que eles têm e o fato de estarem cansados, e não é compreensível e não deve ser aceito. É quase como se o filme passasse uma mensagem contrária da do Bacurau, que daí sim tem uma mensagem em outra instância, em outra realidade, com mais sobre colonizado e colonizador, mas também sobre a questão do oprimido e do opressor, e de como você encara a violência desses dois lados. Engraçado, Dani, porque eu não li essas cenas dessa forma, assim. Eu li de uma outra maneira, por isso que pra mim ela não entrou muito nesse aspecto. Porque assim, como essa cena ela se dá mais no final do filme, né, no terceiro ato e tal, então você já teve esse monte de mensagens e justamente essas mensagens pros brancos e tudo mais, e aí eu acho que isso acaba ficando muito claro, assim. Quando essa cena acontece e ele faz esse paralelismo, a sensação que eu tive é só que ele
o Lázaro queria mostrar que ninguém tá ganhando com essa situação, entendeu? Ninguém. A gente é fruto e a gente... E os dois casos acontecem, né? Por conta de um acidente. Nos dois casos é um acidente. Então ali não tem uma intenção clara de querer matar os personagens e tudo mais. Mas a sensação que eu tive ali é que justamente era uma mensagem do tipo, ninguém tá ganhando com isso, entendeu? Ninguém tá ganhando com essa separação, ninguém ganha, todo mundo tá perdendo, as vidas continuam a ser perdidas. Mas os negros perdem muito mais e muito branco ganha muito. Lógico, mas isso já tá falado, isso já tá falado lá dentro. A partir do momento que você tem um filme cujo discurso principal é uma medida provisória para mandar o negro de volta para a África, você já tem o discurso já está construído de violência em cima do negro. Ali eu só acho que ele simbolizou de uma forma do tipo, tá todo mundo perdendo. E aí entra o que eu percebi, né, a minha percepção é que aí entra a figura de novo da personagem da Adriana Esteves, que quando ela chega e vê o corpo do André, ela só fala recolhe o corpo. E no caso lá, no caso do outro personagem, né, do branco lá que morre com o acidente também, você vê outra situação, você vê o namorado chorando em cima do corpo e uma comoção em várias pessoas, né, com um sentimento assim de tristeza e de espanto e tudo mais, e a Adriana Esteves não, ela é fria com aquilo. Então, pra mim a sensação que eu tive ali foi isso, que assim, tá todo mundo perdendo com essa situação, só que essa figura do homem branco, ele simplesmente não enxerga, é só retira mais um corpo aqui pra mim, porque é isso. Mas aí, tipo, a diferença é só no fato de você tá na linguagem cinematográfica, entendeu? Na montagem. Se você tivesse as situações separadas, faria mais sentido. Eu acho que o perigo na linguagem é quando você fica lá intercalando, né? Não, pegando um pouco desse pensamento do Rafa, assim, eu acho que é proposital essa coisa da frieza, né, da Isabel ao ver o corpo de um jovem negro ali, de um homem negro, porque é isso que a gente vive, né, o quanto de jovens negros que morrem todos os dias e que as pessoas não se indignam mais, né, então quando a gente vê casos, eu vou citar aqui a Agatha, por exemplo, que foi uma garotinha que faleceu, né, que enfim foi assassinada, vítima de uma bala perdida no Rio de Janeiro. Se fosse o caso de uma menina branca, né, de uma garota branca, a gente teria uma indignação muito maior em cima disso, né? Então eu acho que talvez seja proposital esses dois paralelos, né? Do quanto que a morte de um jovem branco ela causa muito mais impacto, indignação e tristeza do que de um jovem negro, que acontece com muito mais frequência quando a gente fala de mortes causadas pela polícia, né? Então eu acho que é proposital nesse ponto, sabe? Exatamente. Sim. E vamos citar aqui também, né, Tami, que tem também lá os 80 tiros contra a família Santos Rosa, que até hoje a gente não tem ninguém que foi preso e tal. Também uma família preta que levou 80 tiros na rua e a gente não sabe o que aconteceu. Então assim, por isso que pra mim, como o filme ele por si só ele já tem um discurso, né, construído, por isso que pra mim ali a gente não tem esse paralelismo. Pra mim essa assim, foi uma outra mensagem, mas eu entendo que possa haver realmente essa interpretação e é uma interpretação que realmente vale a pena também ser colocada em reflexão, porque né, ele pode trazer isso, assim. É uma análise que eu faço, sabe? Eu acho que, e claro, estudando, pensando, lendo sobre o filme, em outras análises e tal, mas eu acho que tem isso, tipo, e é isso, esse tipo de coisa chega é como se fosse assim, eu quero provocar a sociedade, eu quero cutucar, mas eu vou chegar só até esse ponto aqui, sabe? Não vou incomodar tanto assim. Que eu acho que seria diferente se você trabalhasse com uma ideia mais... Vou aí evocar, tipo, dos Panteras Negras, né? Que eram mais... Que entendiam que a resistência passava... Enfim, que passa pela violência de alguma maneira como forma de resistência, né? Não acho que seja um problema, eu acho que tá... Enfim, é o que eu falei, tá na linguagem. Se eles não tivessem feito aquele paralelo, aquela montagem, né? Que corta pra um, corta pra outra, a gente já teria uma situação diferente. A gente tá se organizando em lugares como esse. O Renascer os Colombos? Afrobanca, a gente prefere assim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer. E agora?
vai dar certo. De falar. E já que eu tô sendo chato, que tá apontando probleminhas, a gente tem, eu acho que o filme abandona duas coisas que poderiam ser exploradas ou que parece que não tem muita serventia, assim. Apesar de ter uma cena rapidinha da namorada do André, né? Mas, tipo, você tem o Antônio namorando a Capitu, os dois são negros. Aí você tem o André, a namorada dele é branca, não lembro nem o nome da atriz. É a Mariana Xavier. Mariana Xavier, isso mesmo. E ela meio que some e aparece uma vez, mas tipo, o plot dela é abandonado. Eu acho que, sabe assim, ele não explora isso, porque o fato é que o André ficou preso no apartamento e ela é branca, ela não sofreu com, né? E aí como que fica isso, de que maneira que a relação deles ocorreria, sabe? E diferente do que, claro, o filme explora, foca mais no Antônio e na Capitu, que estão tentando se reencontrar, mesmo estando separados e tal, nessa situação. Eu acho que a do André com ela, com a namorada dele, fica meio... O filme meio que não vai. E aí a outra coisa também que o filme me parece abandonar é a questão da insulina do Antônio, né? Que tem diabetes, então ele precisa consumir insulina, ele não consegue sair para comprar, não tem... Aí eles vão cortando, né? A energia, a luz e tal. De certa forma eles cortam a insulina, no sentido de que ele não vai ter mais acesso, mas aí o filme não explora como que a falta de insulina atrapalha ele, como que ele vence isso. Tipo, isso não é um obstáculo depois. Então é uma coisa que, tipo assim, o filme apresenta, você pensa, vai ser um obstáculo lá na frente, ele vai sofrer, ela vai, sei lá, já imaginei a Capitu voltando com insulina, buscando tal, isso sendo uma coisa na trama. Isso é abandonado. Então, assim, eu acho que... E aí é que tá. Eu fiz essa análise que eu coloco meio que duas camadas, ou talvez até melhor, dois pilares do filme, né? O pilar da peça teatral contraventora e o pilar da obra cinematográfica de ficção. O pilar do teatro permite alguns diálogos, permite algumas coisas meio irônicas e faz com que o filme ganhe em cima disso. E aí o pilar da ficção, nesses momentos que a gente fala de roteiro, de tudo bem, é coisinha de roteiro, mas aí ele dá uma enfraquecida. Só que a diferença é que, pensando numa coisa matemática, só para as pessoas visualizarem, fazer um paralelo só para tentar colocar meu ponto de vista aqui. A diferença é que aqui a gente tem dois pilares e um deles tem momentos que enfraquece. Então ele tipo é 25% enfraquecido. Enquanto que quando a gente falou o podcast do Marighella, a gente criticou bastante o filme, apontou os problemas dele, mas daí ele tinha um único pilar, que é o do filme, né, cinebiografia e tal. E aí esse pilar, o único pilar, era enfraquecido, digamos que 50%, né? Então aqui a gente tem 50% da metade, que é 25%. Então é só pra... Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Que confusão do caceta. É porque a gente tá... Eu tô, tipo, ele tem um momento de enfraquecimento, mas tipo, é só numa dessas camadas, entendeu? Entendi. Você esquecer do remédio do cara, no pilar do teatro e de uma sátira, da coisa mais teatral e tal, você não perde tanto, porque... Entendeu? Tipo, é uma sátira, você tem outros níveis aqui. Mas eu acho que o nível da narrativa, acho que é possível apontar essas questões aí do filme, sabe? Eu não vejo esses dois pilares tão desenhados dessa forma, porque da maneira que você fala, me parece aquele filme Um Limite Entre Nós, sabe? Do Denzel Washington com a Viola Davis, que é um filme super teatral, assim. E esse daqui, pra mim, não tem isso. Esse, pra mim, é a única... característica que veio de uma peça, entendeu? Mas... sim. É que eu vi muito da peça, eu consegui muito enxergar a peça, mas é isso, é uma interpretação que eu estou fazendo, entendeu? E aí eu tô, tipo, mostrando como que esses momentos que enfraquecem, não enfraquecem tanto quanto os que enfraquecem o Marighella, só por uma questão de comparativo, no sentido de que a gente também falou do filme do Marighella. Sim, entendi. eu acho assim que a questão da insulina faz sentido mesmo, esse abandono. Eu concordo com você. Era uma coisa que, tipo, se foi mostrada daquela forma, né, e eles dão ênfase pra isso, realmente deixar pra depois e não falar o que aconteceu, tipo, poderia ter fechado o ciclo, né, da insulina
insulina simplesmente com a Capitu dando uma insulina nele, pronto, resolvia e tava ok. Ou mas até a personagem da namorada do André conseguindo isso, tipo, exatamente. Mostraria como ela tá, tipo, aliada mesmo estando numa situação de privilégio. Né? Mas eu acho que então, mas essa parte eu acho que ok, mas aí se fosse fazer uma super interpretação, entraria de novo naquilo que eu tava falando sobre o apartamento como esse símbolo do encarceramento, e aí ser a falta da insulina remeter diretamente à falta de saúde também e tal, mas de novo, seria uma super interpretação. Na parte da Mariana Xavier, né, que é a Sarah, que é a namorada do André, essa parte já não me incomoda, porque como eles trazem ela em alguns momentos, tipo, ela tenta entrar no prédio, ela é barrada, depois ela aparece, né, com aquele cartaz falando resistam e tudo mais e tal. Então, assim, a sensação que eu tive é que ela tava ali por perto, e ela tava tentando, mas eles estavam tão fechados, né, existia um cerco ali, e aí chega aquele ponto de que eles são os últimos da cidade para ser retirados e tudo mais e tal. Então existia, tipo, toda uma pressão midiática, política ali e tal, que ela não conseguia, tanto que ela precisa ir no apartamento do lado, arremessar uma pedra, e daí depois que ela manda o negócio ainda descobrem que foram ela, e aí você tem a invasão, né, invadem o prédio do lado, e aí as pessoas saem do prédio, ela precisa sair de lá também. Então, assim, eu achei que o lance dela com o André tava bem resolvido, entendeu? Tipo, aquilo ali não me incomoda tanto. O da insulina, sim, da insulina me incomoda um pouco mais. E aí existe também a outra questão, que é a parte da interpretação, porque também existia as críticas, né, justamente por conta das atuações. O Alfred, né, que é um cara que fala português e tal, mas você percebe que ele tem o sotaque e tudo mais. Isso é tão qualquer, tipo, tão desimportante, né? Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar, cara. Isso é tão desimportante que, tipo, tanto faz, entendeu? Isso. E tem isso, eu pensei nisso até. Eu falei, no Brasil a gente não tá acostumado, né? Não, a gente é mimado. A gente é mimado. Porque no Brasil a gente vê filme só com brasileiros. E de vez em quando, no máximo, tem uma coisa assim, tipo, mas esse cara tá com sotaque paulista e ele é do Rio, mas ninguém, né, numa novela, sei lá. Mas, tipo, você parar pra pensar, sei lá, em língua inglesa, o que tem de ator australiano fazendo papel de americano, ator britânico fazendo papel de sei lá o quê, e, tipo, eles não fazem, às vezes, o sotaque bem feito, ninguém fica reclamando, sabe? Exato. Ou ator de outros países falando em inglês, ninguém fica reclamando, sabe? Que a Alice Braga falou com... Não, entendeu? Tipo, então, isso é uma coisa de brasileiro que é mimado por só ter atores brasileiros. Tipo, o sotaque dele aconteceu com o Wagner, né? Quando ele fez o Escobar também, os colombianos reclamando do sotaque dele e tal. Sim, exatamente. Mas aí é diferente, porque não deixa de ser também uma questão de tentar buscar representatividade e tal, mas é outra questão aí dos colombianos. Aliás, falando em representatividade, acho que nessa questão aí do conservadorismo que eu tô apontando como uma questão do filme, não acho que é um problema, não tô aqui, tipo, dizendo, o filme... Não, eu acho que o filme é incrível do jeito que ele é, mas eu vi gente problematizando, né, o fato de que eles falam que eles não chamam mais de quilombo e chamam de afrobunker, sendo que quilombo não é uma coisa antiga, quilombo ainda existe, e os quilombos são fundamentais hoje para a resistência da cultura negra e tal, enfim... nem tenho condições de dissertar a respeito da importância dos quilombos, né? Mas a questão eles são muito importantes, eles ainda existem. Então, tipo, o filme meio que dá uma negada nisso e dá uma, sabe, tenta colocar um outro verniz para essa resistência, também não deixa, sabe assim, pode ser interpretado de alguma outra maneira, pode ser, no mínimo, problematizado, entendeu? Acho que eu entendo o que eles quiseram fazer e tal, mas acho que é um ponto para se colocar a respeito do filme, sabe? Pra se pensar, né? Mas aí entra também aquele lance de ser um filme que se passa no futuro, né? E aí entra esse monte de coisa que, tipo, como a gente não tem exatamente o que aconteceu e como as coisas se desenvolveram, então entra essa liberdade poética, assim, de... O próprio Lázaro, né, foi perguntado sobre a questão dos indígenas. E aí falaram, pô, nesse universo, os indígenas também já não existe mais, o que aconteceu e tal? E ele falou,
é uma coisa pra gente pensar, porque esse universo ele é tão amplo que a gente tem que imaginem. Eu não tenho uma resposta, né? Mas é isso que aí que tá. Ele é tanto uma sátira e uma proposta de mostrar uma situação absurda que realmente o filme não se propõe a desenhar um panorama de como estaria o Brasil, tipo, tanto que eles até citam, em Salvador tá muito difícil, né, porque imagina, né, a Bahia é o estado mais negro do Brasil e tal, né, a população negra é muito maior, então é como quem diz, tipo, lá tá complicado, mas não mostra, então assim, realmente, a ideia não é essa, né, é ser uma história micro, mas ao mesmo tempo também nem sequer, você falou, né, a gente só pode imaginar e a questão é essa, né, tipo, exatamente. Não tem muito. Ele não se propõe a fazer um universo expandido. Medida provisória. Lázaro Verso. Lázaro Verso. Lázaro Verso. Muito bom. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas pra você. Eu acho que a principal dica que a gente tem, o principal plano de detalhe aqui que a gente tem é: vá ao cinema mais próximo de você e assista a Medida Provisória, acima de tudo. A gente tá falando de um filme que é sucesso em bilheteria, um filme dirigido aí pelo Lázaro Ramos, um filme muito bom. Então vale demais a pena você ir lá, correr, assistir filme brasileiro, e você ainda ajuda, né, a cultura brasileira aí a se desenvolver, apesar, né, de todos os retrocessos e todas as dificuldades que a cultura tem sofrido. Mas para começar aqui o plano detalhe, eu vou trazer aqui para vocês 3 planos detalhes, e o primeiro, eu acho que é um clichê e lógico, né, eu acho que a gente nunca deu essa dica aqui no Cinemação, mas é sempre bom recomendar, que é o seguinte: assista O Poderoso Chefão. É um filme que é muito bom assim para você assistir, você entender um pouco mais de cinema, né? Você ir lá assistir com calma, vai pausando, vai entendendo as cenas. Tem muita coisinha ali, muito detalhe que é encantador assim de você entender uma boa história. E eu tô falando isso porque eu assisti recentemente agora a parte 2 do Poderoso Chefão, vou assistir a parte 3, quero assistir tudo, né? E cara, é impressionante como esse filme é bom. Eu e o Dani fizemos um curso de 2 semanas aí focado no primeiro filme, e a gente destrinchou o filme inteiro, todos os detalhes. É isso, a gente tá se preparando para lançar um podcast sobre o filme, então fica a recomendação para você já assistir, já ficar preparado. Será que os nossos ouvintes estão prontos, Dani, para essa conversa sobre o Poderoso Chefão? Prontos estão, tem que ver quanto tempo vai durar o podcast. 5 horas. É verdade. O meu outro plano detalhe aqui é um aplicativo, um site, enfim, que se chama Just Watch. Eu já tinha recomendado ele um tempo atrás, vou voltar a recomendar. Por quê? Porque eu usei ele, inclusive, para saber onde que o Poderoso Chefão estava passando, né? E o Just Watch é justamente isso, assim, ele serve, você faz um cadastro lá, é super rápido, você escreve o nome do filme em português mesmo, e aí você entra lá no perfil do filme, como ele tem cadastrado todas as plataformas de streaming, então é Netflix, Disney Plus, Prime Video, Telecine, Globoplay, tem várias lá, ele tem várias, inclusive Apple, enfim, Mubi, tem várias coisas lá. E aí quando você bate o nome do filme, ele já te fala, ó, esse filme está nesses streamings. E é ótimo isso, porque hoje em dia, né, com a quantidade de streaming que a gente tem, a gente se perde toda hora em onde que esses filmes estão passando. Então, por exemplo, O Poderoso Chefão, ele tá passando tanto na HBO Max, como também na Apple TV, tem lá na Apple TV para alugar, na HBO
Max, é só você entrar lá e dar o play, e aí é super simples, né? Então é só um exemplo, mas esse aplicativo é muito legal porque inclusive ele mostra também todos os lançamentos, tipo, o que tá sendo lançado na Netflix, o que tá sendo lançado agora na Globoplay e tal. Cara, eu uso muito esse aplicativo porque ele me ajuda a organizar um pouco o que eu quero ver e tal, então fica esse plano detalhe também. E o padrão dele, desculpa, Rafa, o padrão dele é título de Portugal, então ele deixa mais maravilhoso ainda, né? Que tem títulos diferentes. É verdade, Poderoso Chefão tá como o Padrinho, por exemplo. Padrinho, mas ainda é tranquilo, é que tem uns nomes diferentes, é legal. Sim, é verdade. Deixa tudo mais animado, né? Isso aí. E por fim, um último plano detalhe aqui é um texto que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui, um texto da Fabi, que é a autora nova aqui do Cinemação, e é um texto que ela publicou recentemente lá, que chama Pautas Sociais Podem Salvar um Filme? E aí ela faz uma reflexão justamente sobre isso, assim, se o filme ele não é tão bom, mas ele tem uma pauta social nele, isso ajuda a salvar o filme, sim ou não? Ela levanta uma reflexão, né? E aí, como é um texto, é um artigo, é uma coisa muito pessoal, é legal que ela vai construindo o pensamento dela ali, vai dando os exemplos do que ela percebeu, como ela se sentiu, o que ela viu, onde que a pauta social salvou um filme, onde ele não se salva. Então ela traz essa discussão, uma reflexão, né, para você aí que tá ouvindo e aí vai lá ler, e aí eu acho que é muito legal para quem quiser caminhar com isso, porque, por exemplo, o Medida Provisória é um que trouxe esse questionamento. Teve gente falando sobre, é um filme que é muito novelesco, teve gente falando sobre as interpretações que a gente falou aqui e tal. Acho que não é o caso de nós três, né? Nós três gostamos do filme, mas eu acho legal isso, porque daí essa discussão é importante de ter justamente pra gente entender como a obra se encaixa dentro das suas pautas e dos temas, e como os temas também podem ser abordados dentro dos filmes e tudo mais. Fica essa reflexão, vai lá ler o texto, manda uma mensagem pra Fabi também, diz o que vocês acham e tal. Acho que vai ser muito legal estender essa discussão para além do texto da Fabi. Certo? São esses meus planos detalhes. E Tami, você, o que trouxe de bom aí pra gente de plano detalhe? Bom, tenho 2 planos detalhes hoje. O primeiro é óbvio, assistam Medida Provisória no cinema, prestigiem o cinema nacional, como o Rafa já falou, então acho que é importante pontuar de novo isso aqui. Sim, exatamente. E o segundo, cara, é um reality muito delicioso, que, enfim, já tá começando aí a bombar um pouco nas redes sociais, mas é o Crescidinhos, que é um reality japonês exibido há mais de 30 anos no Japão, e que chegou agora com uma temporada na Netflix, e assim, tá sendo minha salvação do dia, sabe? Eu tô com a cabeça cheia, eu coloco e eu dou risada, eu choro. E assim, eu literalmente choro. Ontem eu me peguei chorando muito com esse programa. Pra quem não tá familiarizado, é um programa japonês, né? Em que crianças de 2 a 4 anos são ali desafiadas a fazer coisas de adultos. Então, é óbvio que tem toda uma produção. É maravilhoso, assim. Então, o primeiro episódio, por exemplo, é um garotinho de 2 ou 3 anos, não me recordo muito bem, mas ele tem que ir no mercado comprar curry, comprar não sei o quê, e aí ele vai sozinho. E assim, é muito bacana ver, né, como que a cultura japonesa cria as crianças, né? Como que elas têm essa independência desde muito cedo. A gente tá falando de um programa que, enfim, a produção acompanha, tem vários cinegrafistas ali ao redor das crianças, tomando todo o cuidado, mas é muito importante, assim, conhecer essa cultura, sabe? Porque são crianças, acho que eu tava até comentando isso, que às vezes a gente desdenha muito, né, do conhecimento de uma criança de 2 anos, a gente, ele não entende, ou ele não sabe do que, enfim, do que a gente tá falando, mas é super legal ver como as crianças realmente elas são inteligentes, e elas se lembram do que é pra comprar, e elas se lembram do que é pra falar, então assim, cara, é maravilhoso, sabe, maravilhoso, assim, são pequeninas crianças indo ao mercado, comprando várias coisas e voltando carregando sacolas, assim, é maravilhoso, enfim, tem 20 episódios essa primeira temporada, são episódios bem curtinhos, assim, duram em média 7, 10, 12 minutos, mas é um reality, assim, que você vai colocar e você vai se surpreender, sabe, eu falei, eu vou ver um episódio aqui só pra ver o que é, e eu me vi pegando e assistindo 10 episódios, assim, na sequência, enfim. É maravilhoso, maravilhoso. Caraca, eu fiquei muito curioso agora. Eu vou ter que assistir. Você vai adorar. É maravilhoso. Não, e seriado japonês, você também acertou o Dani aqui. Sem querer, você pegou aqui
aqui de Cunha, que acertou, Dani, viu? Terrace House. Saudades de Terrace House. Esse é um que eu preciso ver. Terrace House é muito louco, eu vou tá na minha lista, cara. Inclusive, o meu chefe tava falando muito desse reality, assim. Eu coloquei na lista, mas ainda não vi. Mas gente, Crescidinhos, assim, é a melhor pedida, sério. Eu achei ótimo que não é tipo os Crescidinhos, é só Crescidinhos. Isso torna tudo mais fofo. É muito fofo. Não, o episódio que o menininho vai até o mercado e aí ele é exatamente esse menininho do curry, assim, ele pega outras coisas, sei lá, bolinho de peixe, umas coisas assim, e aí ele tá no meio do caminho e lembra do curry, e aí ele volta pro mercado, porque ele, né, esqueceu. E o mais engraçado é que a mãe pediu curry doce, e aí ele identifica a embalagem porque tem um desenho vermelho, assim, e ele, cara, é muito doido ver isso, sabe? Você fala, sei lá, eu tenho essa coisa de às vezes no mercado esquecer alguma coisa, e uma criança de 2 anos vai e recorda, sabe que é pra comprar. Enfim, é maravilhoso, Eu abri aqui Eu abri aqui na Netflix pra colocar o link, e aí aparece um menino que tá andando com uma térmica com os peixinhos, e aí os peixinhos caem no chão. Tá. Dani, inclusive, esse foi o episódio que eu assisti ontem, eu chorava, você não tá entendendo, assim. Eu chorava, literalmente, porque dá muita dó, sabe? Tentando pegar o peixe, e aí o mais legal, assim... Ele não consegue pegar o... Exato, e é muito doido, porque assim, eles têm tanto essa coisa da disciplina, né, é tão enraizada desde cedo, que tem um episódio de uma menininha que ela fica triste de não conseguir realizar uma dessas tarefas, e aí ela chega em casa, ela chora muito, e aí ela fala pra mãe dela, eu quero voltar, eu quero ir lá realizar, sabe? Então é muito interessante ver, assim, tão pequenininhas, assim, de 2, 3 anos, falando muito, enfim. Gente, é um reality maravilhoso, assim, eu tô panfletando Crescidinhos pra todo mundo, acho que é muito bom. Caraca, meu, demais, tá aí, então. Lembrando você, né, que links estarão aqui no post, então se você perdeu alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar lá tudo listadinho, é só você ir lá, clicar, você já vai ser direcionado, como no caso de Crescidinhos, é só você clicar, já vai direto pra Netflix, porque eu já vim aqui, já peguei o link aqui, eu vi essa cena maravilhosa aqui dos peixes caindo no chão. É isso. Dan, vamos fechar plano detalhe desse podcast? Vamos sim. Eu, na verdade, vou indicar uma coisa só. Vou indicar um filme que eu também vi esse fim de semana, que fazia tempo que eu tava pra ver. E é muito interessante porque ele conversa bastante com medida provisória. Ele tem, enfim, a temática tem muito a ver, mas daí ele vai focado muito na resistência dos alunos, né? Nas escolas, né, de ensino médio e tal, no Brasil, mas enfim, também é muito inspirado na questão dos Panteras Negras e da luta por conta do racismo estrutural dentro da escola, que é o filme Cabeça de Negro. É um filme que foi super premiado, super recomendado e tal, ele tá disponível na Globoplay, e é um filme que, enfim, basicamente conta a história de um menino que tá lendo coisas dos Panteras Negras, é incentivado por uma professora, que também tá na medida provisória, que é a Jessica Ellen, né, que tá no filme, e ele, enfim, decide resistir dentro da sala e não sair da escola mais, porque ele foi mandado, ele tá para ser mandado embora, porque a escola vê ele como um aluno problemático, e a escola tá cheia de problema, tá toda caindo aos pedaços, tudo estragado na escola, tem livro, e ele vai meio que investigando, filmando, e isso ganha uma proporção grande, e vira uma greve dos alunos e tal, mas ao mesmo tempo o filme mostra muito a resistência da instituição, os professores, os diretores da escola, com aquele discurso, né, tipo, que não enxerga, né, o aluno, só enxerga pra burocracia e tal. É bem interessante, é um filme rápido, tem 1h20, assim, 1h15, uma coisa assim, e é muito intenso, assim, muito forte, assim, muito, como dizer assim, muito provocador também. Então fica a dica, tá na Globoplay. Até no Player tem minhas dúvidas, eu tenho a assinatura da Globoplay, mas tenho minhas dúvidas se ele não tá disponível de forma aberta, porque ele tá num player diferente, assim. Pode ser viagem minha, mas enfim, tá na Globoplay.
Muito bem, então é isso. Chegando ao final aqui de mais um podcast Cinemação 456, batemos esse papo aqui sensacional sobre Medida Provisória. Pois é, esse filme aí, estreia, né, do Lázaro Ramos como diretor de um filme, e a gente teve a felicidade aqui de discutir sobre esse filme, falar um pouco sobre nossas impressões, as sensações que esse filme trouxe. Cara, que papo legal, que papo rico, e a gente só tem que agradecer aqui a Tami, que veio mais uma vez ajudar a gente a discutir sobre o filme. Tami, então muito obrigado de novo, e deixa seu convite aí para quem quiser acompanhar você em rede social, quem quiser acompanhar você no Cineclick, né? Inclusive tava procurando aqui no canal do Cineclick sua entrevista com eles, Tami, mas não tem, né? Ah, tem, depois eu vou mandar o link pra vocês. Ah, mas tá no canal do Cineclick? Ele entrou em texto, Rafa. Ele entrou em texto. Ah, entrou em texto. Ela tá em texto. E depois eu mando o link pra vocês lerem e tal. Mas é isso. Então ótimo. Então eu quero ver. Eu queria ver você do lado, sentindo o cheirinho do seu Jorge. Do seu Jorge. Eu mando depois o bruto. Eu mando o bruto pra vocês. Eu fico aqui vendo esse bruto que eu amei. Legal. Então, me diz pra gente, então, redes sociais aí e como que faz, né, pra te encontrar. Gente, obrigada mais uma vez pelo convite. Enfim, reforçando o quanto eu amo estar aqui com vocês e discutindo e falando sobre tudo isso que a gente ama falar aqui em cinema. Então, muito obrigada mais uma vez, Rafa. Muito obrigada, Dani. Bom, vocês podem me encontrar lá no Cineclick, que é cineclick.com.br. Lá eu tô falando sobre vários filmes, falei sobre Medida, tem lá a minha entrevista com o elenco, com o Lázaro, tem também uma análise do filme. E nas minhas redes sociais, vocês me encontram no Twitter, que é o @TamisVL. E no Instagram é TamisV, @TamisV. Então lá eu falo também de várias coisas, eu sempre brinco que eu falo de tudo um pouco. E aí vocês me encontram lá falando sobre o mundo, sobre música, sobre cinema, sobre minha vida, reclamando, falando de Pantanal. E é isso. Obrigada mais uma vez. Demais. Obrigado a você, Tami. Foi demais. Muito obrigado. Dani, obrigado também. Mais um papo sensacional agora sobre cinema brasileiro, Dani. Sensacional. Brigadão, Rafa. Brigadão todo mundo que tá ouvindo até aqui, né? Sobre esse filme brasileiro. Assistam filme brasileiro no cinema. Brigadão, Tami, por ter participado, por ter topado esse papo. Acho que desde que você indicou o filme, a gente já tava aqui, né? Vamos gravar com a Tami, então, sobre ele. E é isso. Todo mundo que tá ouvindo. Até semana que vem e vai pro cinema ver filme brasileiro. É isso, vai pro cinema, é isso aí. O podcast Cinemação 456 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.